que está aqui. Eu vi muitas pessoas conhecidas e pessoas que são competentes para falar sobre esse tema, e também tem trajetórias muito bonitas, densas, respeitáveis, né? Entregar a vida aí com a essa causa da compreensão do mundo e da luta para melhorar o mundo. Eu vou fazer uma fala, uma fala, eu acho que em torno de 30 minutos, muito livre também, descomprometido com qualquer pose, com qualquer fotografia, e vou tentar desviar de algumas interrogações corriqueiras importantes. O Bira colocou algumas, né, na introdução dele, porque depois no debate, no momento de todos vocês participarem desse momento aqui, né, desse momento vivo, acho que seria bom as pessoas fazerem os seus depoimentos, as suas interrogações, né, me corrigir também, apresentar as discordâncias, tudo. E, por exemplo, tem muito uma dessas questões corriqueiras que dizem respeito ao método é isso. Alguém vai fazer uma pesquisa de mestrado, doutorado, qualquer âmbito, deve nomear o método. O método ele ocorre a prioristicamente, ele antecipa, isso tem valor. Tem grandes autores que dizem que sim, e tem grandes autores que dizem que não, e grandes autores que são do campo popular, do campo progressista. As pessoas também sempre interrogam algo que não é muito fácil, a relação do método com a teoria, com a metodologia, como o Bira colocou, inclusive com o problema de pesquisa e com o tema. Eu estou muito satisfeito de estar aqui, ainda mais nessa data, né, dia do professor, é uma data que simboliza a nossa categoria de trabalhador, e eu vou colocar para vocês, nessa fala sem fotografia, né, sem pose, um pouco das minhas vivências, os rumos, geralmente coletivo, de discussão, de reflexão em torno do método, e dizer para vocês que eu tenho um orgulho pessoal muito grande de ser geógrafo. As nossas escolhas, elas não são tão aclaradas no momento, elas não têm uma determinação tão certeira antes de fazer. Eu achei que foi uma boa escolha. Eu queria dizer para vocês que eu tenho um rol de professores no campo de teoria e método que também me orgulham, que é o Arieste Gomes, um militante daqui, um intelectual, o João de Castro também, um militante aqui de Goiás, o Rui Moreira, que trabalhou conosco aqui em Goiânia no final da década de 80, o José Carlos Libani, que foi meu orientador de mestrado, deu disciplina, e o Milton Santos, que deu teoria e método para mim no doutorado. Eu tive muito bons mestres nesse campo, e eu aprendi com todos. Eu tenho um sentimento de gratidão com todos, mas talvez eu tenha escolhido o meu próprio caminho, né, meu próprio rumo. E também dizer que o Bira colocou aí, eu tenho 30 anos que eu sou da AGB, com uma certa presença, e não há dúvida que isso redundou também na minha voz, né, no meu modo de ver. E eu coordeno um grupo chamado Dona Alzira, e esse grupo, o nome oficial dele é Espaço Sujeito à Existência, e depois eu quero falar um pouco sobre ele também. Parabenizar vocês todos pelo Dia do Professor, e dizer que nós somos amigos do Paulo Freire, e o Paulo Freire, dentre tudo que ele contribuiu, tem um pensamento vivo, inclusive na Europa, na América Latina, até nos Estados Unidos.
onde há educação popular, a presença do Paulo Freire. De tudo que ele disse, ele tem uma premissa muito bonita. A consciência profunda é amorosa. Onde não houver amor, a consciência para ele é rasa. Muito bem. Vou situar a questão, e o Bira indicou aí que eu gosto de poesia, e eu vou tentar expor um pouco o segredo, né, do método, e a partir de um trecho de Clarice Lispector. E se eu tivesse pessoalmente com vocês, eu iria dramatizar mais, né, ia ocupar o espaço. A minha relação corporal seria diferente. Agora eu estou sentado na cadeira, mas eu vou falar para vocês. E a Clarice Lispector, me parece que no Paixão, segundo o GH, ela diz o seguinte: uma coisa é mais que uma coisa. Todas as coisas têm um além. O além das coisas é o seu íntimo. O íntimo é onde se pode buscar a compreensão. Mas a compreensão é muito próximo da incompreensão. No íntimo, então, só se pode perguntar. E eu também sou uma pergunta. O texto da Clarice é um romance, né? É metafórico, mas de qualquer maneira, ele tatua muito bem, né? A investidura do método. E antes de falar propriamente sobre um método, situando a questão do método, eu achei muito interessante estar com vocês aqui, né, de Recife e do Pará, também a Aline, o Ricardo aqui de Goiás, e tem gente aí do Ceará, né, tem muita gente de vários lugares, e para discutir o método. O Bruno Latour gosta de dizer que as ciências sociais, as ciências da humanidade, elas não têm nada auto-evidente. São ciências discursivas. E é interessante vocês colocarem, né, o método na mesa, para a gente entender um pouco a geografia brasileira e o método, entender pelo método a geografia brasileira e nos tentar situar, né? A ver qual que é o chão que pisamos. E eu começo dizendo que a geografia brasileira ela é agitadíssima, ela é muito movimentada, ela possui um corpo, né, um corpo múltiplo, ela é polifônica, né, polissêmica, ela tem várias vozes em termos de método, e embora nessa multiplicidade ela tem uma assinatura, a gente pode falar de geografia brasileira, a meu ver, ou seja, ela tem uma identidade e algumas características, por exemplo, ela tem uma característica crítica, que alguns, desde o século XVIII, vão dizer que esse é o grande elemento do método. Ela tem uma característica crítica, ela tem uma característica de engajamento. E se a gente procurar uma raiz de onde nós saímos para estar aqui, nesse momento, essa raiz sempre é difícil, é uma tomada de decisão, a gente pode dizer que essa geografia que tem uma assinatura muito nítida, talvez ela comece no movimento de renovação. E o movimento de renovação interligou lutas políticas a partir da pressão da ditadura militar, do governo autoritarismo, de uma leitura do país à esquerda, junto com uma inspiração teórica e de método, por exemplo, no que ocorria com Harvey e com alguns expoentes da geografia francesa
com Lacoste. Esse elo entre luta política do movimento de renovação e teoria e método levou, por exemplo, aquele período, as pessoas daquele período travarem uma grande batalha de método. E ali era muito importante fazer uma crítica ao positivismo e perceber que a adesão ao positivismo, que o modo positivista de fazer geografia era correspondente ao autoritarismo, o qual esses geógrafos não queriam. E que a antinomia ao positivismo era o materialismo histórico e dialético. E desse período para cá, a Associação dos Geógrafos do Brasil, ela comanda. E hoje, se a gente cai para o terreno de hoje, a AGB ela deixou de ter esse comando, a pauta é uma pauta mais difusa, e talvez o que passou a comandar seja a pós-graduação. E é interessante que no quadro atualíssimo, por exemplo, a ANPEG, que representa a pós-graduação, ela tem nos seus quadros, né, os nossos amigos queridos, Marco Mitidiero, que sempre está aí em Recife, o Giba, que sempre está aí, o Cacá Feliciano, são ex-AGBanos e querem fundir. A AGB é uma coisa muito, muito boa para nós. Eu fiquei pensando se isso não... se o fato de vocês trazerem esse tema, né, agora, a baila, né, se não está contextualizado nessa vontade de recolocar a AGB, ou as grandes questões AGBanas para o comando da geografia. Mas o fato é que, à medida que a pós-graduação passou a ter um comando, os fluxos de cursos, os cursos de mestrados e de doutoramento, tem vários nomes, e por vários intelectuais, talvez a questão do método tenha sido esmaecida, ela tenha sido diminuída. Ou o modo de olhar o método passou a ser funcional, ser funcionalista. Qual que é o método para fazer o meu trabalho? Qual que é o método para me dar bem aqui no meu órgão, no meu grupo? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Tudo certinho, Guilmar. Pode seguir. A gente pede que quem não estiver deixe o som desligado. Muito bem. E aí entrou o comando do academicismo, uma visada muito ligada aos títulos, e isso caiu muito num conhecimento baseado no formalismo, ou seja, funcionalizou o método. E daí teve um momento que o Milton Santos chegou a dizer que era o reino do procedimento, da metodologia e não do método. E o método ele tem uma ambição universal. A metodologia, como o Bira acabou de dizer, ela liga muito mais aos objetos específicos. O método, se ele tem uma ambição universal, ele é filosófico, enquanto que o procedimento, a metodologia, os instrumentos, que são importantes também, estão muito mais ligados às leituras dos objetos singulares. O fato é que isso tudo, essa geografia, ela passou a ter uma dicção relativamente insósta. Mudou um pouco a dicção e a própria organização. Institucionalizou-se os grupos, a fragmentação, institucionalizou a fragmentação, tudo sob o comando da lei da pressa, e passou a ter um protagonismo burocrático, uma espécie de burocratização do próprio método. Alguns autores vão dizer que o que sobra nisso uma espécie de essencialismo abstrato, ou seja, o campo crítico ficou muito apegado, por exemplo, à crítica do modo de produção, à crítica do capitalismo, da desigualdade, etc., e uma certa dificuldade, e ficou sobrevoando o objeto, o mundo, os problemas urgentes de mundo, o grito da realidade, a ferida da realidade,
É porque a reflexão filosófica dos problemas ficaram escanteados, já que tudo estava nessa lógica burocrática e institucionalizada. Enquanto que o método, o debate é extenso, eu coloco no meu texto, a minha geração, eu coloco lá, a gente ficava ali discutindo o Kant e naquela dificuldade danada de entender minimamente, e ela tem uma discussão infinita, como no trecho da Clarice Lispector. De maneira que o meta é a instância da reflexão. O Foucault tem um verbo que eu gosto muito, ele é o lugar do demoramento. Talvez o demoramento tenha cedido lugar ao estrategismo. E o estrategismo tenha constituído uma espécie de comércio do discurso. Ou seja, no plano discursivo, às vezes, grupos, pessoas intelectuais, professores, etc., tem uma veia crítica, mas nos negócios acadêmicos, coliga com tudo. Ou seja, uma dificuldade entre o plano discursivo e o plano da ação de poder. O poder burocrático, às vezes, se une no poder burocrático marxista, culturalista, neopositivista, fenomenólogos, etc. Nesse quadro, parece que a filiação se tornou mais importante que a reflexão, ou as próprias modas. E isso tem um efeito, tem uma implicação, lógico, da sociedade mundializada ou dos grandes acontecimentos, por exemplo, que se deram a partir de 1990, segundo Ottaviani, os acontecimentos do final da década de 1980 para 1990, a queda do leste europeu, a eclosão das novas tecnologias, a crise do socialismo real, isso teve um impacto muito forte, teve um efeito muito forte nas organizações universitárias, no modo de pensar. Para chegar hoje, para dizer que o figurino geográfico, Marcelo Lopes, da UFJ, que gosto de dizer, é um figurino de método geográfico, ele é complexo, ele é rico, ele é difícil de ser compreendido, como o Bira. Por exemplo, nós temos um painel hoje no Brasil, geografias libertárias, autonomistas, anarquistas, o anarco-marxismo, nós temos uma expressão forte, fenomenológica, hermenêutica, temos o campo da decolonialidade, da anticolonialidade, mas tem também força o neopositivismo, mapeamentos neopositivistas, tem também os que se mantêm no materialismo histórico e dialético, tem paradigma da diferença, paradigma da complexidade, e tem, como o Bira falou aí, segundo um amigo meu, professor de sociologia da UFJ, a gente tem que levar em consideração o paradigma queer, a ecologia política, o que hoje está chamando de identitarismo. Ou seja, o nosso balaio de método que na geografia ele é rico, ele é difícil, e esses campos se interpenetram, se coloca, e esse também é um grande debate, se essa interpenetração, se os enlaces, se as núpcias de discursos, métodos, podem ser feitos ou podem não ser feitos, ou como está sendo feito, o que arranha, o que tensiona, o que dialoga, o que pode conectar. Esse é um grande debate. Mas a discussão do método supõe ler o mundo e, de alguma maneira, supõe ver o modo que o mundo, por exemplo, a sociedade mundializada rebate no nosso modo de pensar. Por exemplo, na minha geração, acho que o Bira pegou isso como aluno, era engajado e participava do debate, a gente começava a fazer um debate do método, vendo os métodos chamados idealistas, ou seja, aqueles que se deslocavam da realidade concreta, e os materialistas, aqueles que se orientavam a partir da realidade, a partir das forças sociais, das relações sociais. O fato é que o mundo concreto, ele se impõe em nosso modo de pensar, em nosso modo de fazer. As questões urgentes do mundo, os problemas do urgente do mundo, e isso é verossímil, porque elas que dão sentido para o método. O método não tem sentido
ausente das questões urgentes do mundo, dos problemas urgentes do mundo. Por isso que hoje é um dia de Paulo Freire, né, que é dia do professor. O Paulo Freire dizia também algo bonito, que o professor precisa amar a gente e discurso, né? E a Sueli Ronick, minha professora de psicanálise da PUC, ela dizia assim que o intelectual ele precisa estar muito atento para fazer uma interpretação do discurso de um tempo, porque os discursos que ocorrem no tempo, o discurso da moda, o discurso estatístico, o discurso fascista, eles mostram as forças que dominam o espaço, as forças que dominam um território. O fato é que nós temos agora uma Babel discursiva, muito própria de uma sociedade mundializada. Portanto, conflitos, e temos conexões as mais raras e as mais surpreendentes. Nós pensamos sob o efeito da sociedade mundializada, dentro dela, tentando produzir uma lucidez para vivermos nela, ou para combater as forças que dominam. E nesse plano, tem outros aspectos interessantes, por exemplo, dentro da geografia. O Fabiano estava falando do trabalho dele, nós tivemos uma mesa em Natal, a gente estava lembrando no começo, o Fabiano estava dizendo como é que ele trabalha com histórias de vida, com migrantes. Hoje é um ponto nosso, é que existem outros saberes, existem tradições de saberes, existem outras vozes que não as acadêmicas, existem saberes remotos, antigos, que alimentam ações práticas, como na arquiteturas, na fabricação de medicamentos, na edificação de tecnologias sociais, os mais variadas, e que, portanto, há uma disputa dos saberes e há a hegemonia de um tipo de saberes, e, em caso, o saber científico, eu acabei de ler um texto do Giba, o método, foi muito... Eu matei 2 coelhos com um abraço só, eu beijei 2 coelhos com um abraço só, né? Vamos mudar. Porque eu estava me preparando para conversar com vocês e precisava de ler o texto do Giba que ele havia me mandado. O Giba vai lá começar que o método, ele é uma das características do conhecimento científico, mas o conhecimento científico, ele não é o único, e que o próprio conhecimento científico, ele é contraditório, ele é conflituoso, e uma parte desse conflito está exatamente no método com o qual o conhecimento é edificado. E hoje, por exemplo, a ideia de dar moral para outras vozes, para outros saberes, para outras tradições discursivas, é uma ideia que está pronta, ou como no trabalho do Fabiano, que o Fabiano faz, o discurso da ciência, ela não pode só requisitar ouvido, a ciência precisa ouvir também outros discursos fora dela, especialmente se quer ser uma ciência que seja capaz de enfrentar a hegemonia do saber científico predatório, que é responsável pelos maiores problemas ambientais, desigualdades sociais e de fome. E no grande debate dos saberes, hoje está na pauta, que houve uma ação predestinada, constituída para silenciar outros saberes e outra voz, um aviltamento de outros saberes, de outras vozes, de outra pele, apagamento de memórias e inferiorização de vários outros condutos, de vários outros discursos. O fato é que hoje se coloca, por exemplo, que o método, a questão do método hoje requisita a escuta e o respeito pelas várias vozes. Há muita gente aqui no nosso grupo de hoje, que trabalha a produção camponesa, a agricultura camponesa. Hoje descobre, por exemplo, que na linguagem camponesa, a astúcia, a criatividade, a inteligência,
a picardia, a poesia, e que precisa ser escutada, e que, às vezes, na linguagem acadêmica, é uma linguagem repetitiva, insossa, é uma linguagem laboratorial, protocolar, estéril, e que, às vezes, ela é muito performatizada, ela se dá muito para conquistar uma plateia, para conquistar um aplauso, e ela deixa intacto o próprio sujeito, os problemas do sujeito. O Bira esqueceu de falar, eu tenho uma ligação muito forte com a psicanálise, fui militante do Arco do Afeto, e uma coisa que vai nesse campo é dizer, a gente tem pouca coragem na ciência de falar dos nossos problemas, de falar das nossas dores, de falar das nossas fragilidades, e isso parece não científico. Um outro aspecto é que, a meu ver, é necessário agora, no século XXI, ver um pouco o movimento da construção do saber. No século XX, houve 3 grandes adendo na história do conhecimento, só daqui do Ocidente, muito importante, que foi a psicanálise, que é o modo de compreender e de ler o sujeito, e as coisas do sujeito, como afeto, desejo, é muito diferenciada, a física einsteiniana e a física quântica. Todos esses elementos fizeram uma viagem no mundo interior do sujeito, naquilo que é difícil de apalpar, de medir, e também em elementos como as novas tecnologias e a engenharia genética e o genes. Eu poderia dizer para vocês, então, que o método é o principal aporte do conhecimento científico, mas o conhecimento científico não é a única forma de pensamento. Poderia dizer que o método é a relação, é a núpcia entre a filosofia e o conhecimento científico. E às vezes, a nossa tradição ela é muito iluminista, mas Humberto Eco gosta de dizer que os gregos já falaram sobre tudo. Eles falaram sobre categorias universais da vida, como existência e essência, consciência, movimento, quantidade e qualidade, espaço e tempo, vida e morte, diferença e unidade. Os gregos só não falaram sobre Frankenstein e vampiro. O resto eles já falaram. Daí a importância dos clássicos. E se surpreende. Agora a gente está fazendo um estudo de Humboldt. Uma surpresa atrás de outra. O método possui uma ligação ontológica. Isso porque qualquer ser, em qualquer situação, estar no mundo e ser um ser do mundo depende do pensamento. O pensamento é uma fonte de descoberta, é uma fonte de iluminação, onde o sujeito se situa, de interrogação, é fonte das paixões e é fonte das ações. E o modo que cada sujeito, o grupo de sujeito, tem de ver o mundo, a sua visão de mundo, que é um elemento do método, responde pela sua felicidade, responde um pouco sobre o seu limite, as suas potências. Embora o método tenha uma ligação ontológica, e ele não está isento da implicação que se tem no mundo, há uma dimensão universal. E, por exemplo, no campo do materialismo histórico e dialético, em que eu me coloco mais, é importante aprender os processos históricos que instauram a vida do sujeito e desafia a consciência. Ou seja, a grande pegada do método é compreender a densidade histórica dos fenômenos que constituem um tempo, e esses fenômenos que batem na nossa circunstância. E a consciência, ela é um modo de produzir discernimento, aonde estou, para onde que vou. O José Carlos Libânio, ele dizia que o método é tão importante porque ele é o que fica, porque o mundo ele vai mudando. A realidade demográfica muda, a realidade urbana, a realidade agrária, o mundo do trabalho muda, porque tem a injeção mutacional da história. O método é o que fica para ler a mudança. Portanto, o método ele tem uma ligação com o movimento. A ambição dele é ler a realidade como movimento, e ler o movimento da realidade. O método também responde pela crítica,
eu dizia para vocês da crítica ao essencialismo abstrato, é uma crítica pronta, a externalização da crítica, o discurso de denúncia, que às vezes ele é necessário ser feito, às vezes ele é pobre de reflexão, às vezes ele é muito repetitivo, e às vezes ele é muito performático. A crítica, sob o ponto de vista do método, é uma crítica sempre reflexiva, e o Ariovaldo, né, que esteve aí com vocês, o Bira me convidou, me falou, ele me inspirou para entender uma coisa interessante. A crítica, ela tem permanência maior se possui dentro dela a utopia, por exemplo. A crítica ao capitalismo, ela tem permanência se ela tem a utopia do socialismo, de uma sociedade melhor. Mas o método também capta a dimensão circular. Ou seja, o mundo vivido é exorbitante, é onde a vida se consagra, é o reino extraordinário da realidade, aonde a vibratibilidade do nosso corpo se constitui, onde nós temos que ter uma ligação total com o sol, com o vento, com o oxigênio. 2 minutos sem respirar, já era. Embora o mundo vivido é exorbitante, individualmente, nós somos, segundo um autor aí, uma mera vagem de ervilha no Atlântico, né? O importante do método é compreender as conexões, as redes de causalidades, os nexos, as determinações sociais de um evento aparentemente singular, aparentemente atomizado e fragmentado, mas não. Daí a ideia de totalidade. As determinações sociais de um pequeno evento, esse pequeno evento, ele é constituído da vida, ele faz a vida ser vibrante. Isso coloca que, para nós, sob o ponto de vista do método, é entender um pouco a densidade histórica da experiência de viver, ou da experiência de conviver, com o mar da vida, com os afetos, com relação de trabalho, com a moradia, com o trânsito, etc. E um pouco na pegada da psicanálise, a experiência de viver está constituída também pela experiência do desconforto, do desamparo, da luta com a solidão. E se não houvesse desconforto, desamparo, não haveria inquietação, não haveria devir. Por isso, um papel do meta é tensionar a obviedade do mundo vivido. O pensamento se coloca uma sentinela, para não deixar a obviedade se naturalizar. É fazer todos os eventos que tocam a vida vivos. Estou terminando, Bira. Eu gostaria de falar para vocês a nossa pegada, porque quando a gente se organiza num grupo de estudo, ele chama Dona Alzira, que tem outra história que ela é longa, não vou contar, mas é uma história bonita. Nós intitulamos Espaço, Jeito e Existência. E a nossa ideia era o seguinte: a ideia de espaço é uma ideia que nós estamos comprometidos com a totalidade. O método, ele é comprometido, ele tem um comprometimento axiológico. O pensamento, ele tem uma dimensão ética e de justiça. Pensar sobre cada objeto pôr-se como um campo de valor, e o espaço era a totalidade. Nós estudávamos sujeitos indígenas, que o Bira falou para vocês, portador de rancenia. Agora a gente está estudando pessoas com deficiências, cartografias existenciais, e nós ligava um pouco à existência. Nós queríamos que a totalidade, a ideia de espaço, recaísse no sujeito, e o sujeito, ele sofre determinações sociais, mas ele é sujeito da ação, e como a ação é indeterminada. Se a ação fosse indeterminada, se fosse toda determinada, não tinha mudança. O sujeito é um sujeito porque muda as coisas, porque muda a si mesmo, porque compõe força, e ao fazer isso, ele produz a sua existência dentro de uma rede de totalidade. Nós propusemos, então, ler a totalidade e os conflitos do mundo, mas não perder a circunstancialidade, não perder a potência de ação. E daí entraríamos no mundo do sujeito, o mundo complexo do sujeito, da sua memória, do seu inconsciente, do seu trabalho, da sua classe, do seu gênero, da história de suas crenças, de suas tramas, de maneira que uma categoria tão importante como classe social fosse ontologizada,
não fosse abstrata. A classe social, ela vai agir no gênero, ela vai agir na classe, ela vai agir com as crenças, ela vai agir comungando com um conjunto de elementos, e daí ela se faz viva na experiência do sujeito. Eu defendi a tese de titular, e na tese do titular, naquele debate que eu coloco no texto ali, que Kant estava entre o racionalismo e o empirismo, ele queria arrumar uma solução, inclusive pelo conhecimento. Eu olhei me parece que a questão kantiana, ela volta de outra maneira para a geografia, uma geografia da razão, do conceito da categoria, uma geografia da experiência, do vivido sensível. Eu desenvolvi a defesa de uma razão apaixonada, de uma ligação entre razão e experiência, entre razão e sensibilidade. E nisso, eu me ancorei muito na literatura, e ancorei muito na ideia que o método supõe a linguagem. E passei a frequentar os botecos, né? A frequentar os grupos no Brasil, fazendo uma certa militância estilística, criticando discursos formalistas, estéreis, o pensamento adestrado, enlatado, e invocando a capacidade de estranhar o nosso próprio discurso, né? A literatura, a ligação de geografia com a literatura, me deu a ideia de que a geografia é um dizer e tinha que interrogar qual que é o dizer da geografia. E quanto dizer, ela era eivada de uma dicção, e nós tínhamos que mexer na dicção geográfica. E o grande objetivo era, então, estabelecer um engajamento criativo no mundo, não só na AGB, nas lutas indígenas, mas enquanto sujeito no mundo. E a linguagem, ela é a grande possibilidade humana, ela é onde reside o infinito humano. O ser humano transita ou transa com as várias esferas temporais, tanto com o passado, com o presente, com o futuro, e ele se alarga ao mundo, e o mundo se contrai no próprio cérebro. Com a linguagem, o ser humano se torna ser de ação e de potência. Estamos lendo agora os clássicos. Eu estou lendo um livro, o Ricardo, não sei se ele está aí, ele está lendo também, que é A Invenção da Natureza, é uma biografia linda de Humboldt, e o Humboldt coloca para nós muito espírito geográfico, a aventura geográfica, o papel da viagem, e ele dá uma ideia muito forte do papel da observação, e ele é capaz de observar a mudança da cor do céu na estação, a direção do vento, como é que uma folha de uma árvore vai se ressecando, né? E ele se impressiona, por isso ele faz o Cosmo, como é que nós temos uma ligação com o Cosmo. Uma vez nascemos, estamos lançados no infinito. É uma coisa que eu preciso de dizer, que o Bira colocou também, o método não anda só. Nós nos preocupamos, e devemos preocupar, com os afetos. É muito importante, aliás, estou citando o Paulo Freire, em homenagem ao professor, o Paulo Freire teve coragem naquele período para dizer isso, e tinha um entendimento, sermos revolucionários e não cuidar do caráter e do afeto é muito ruim. O discurso revolucionário desprovido de uma observação do caráter, muito ruim. Então, o método não é uma máquina de pensar. Um grande elemento do método é o campo lógico, como é que a razão se organiza, como eu disse do texto. Mas a cognição nunca está só no mundo. Nem o nosso modo de ver o mundo não é só cognitiva, ela se dá também com a emoção, ela se dá com as relações, com os traumas. E ligar razão e sensibilidade é aprender em caminhada, aprender no circo. Às vezes, a filiação, dizer eu sou marxista, meu discurso é esse, não resolve muito o problema do afeto e da própria caminhada, e da disposição para aprender. Nesse campo, nós temos, o professor tem um dever de aprendizagem, ele tem um dever da ensinagem também, mas tem um dever da aprendizagem. E, por fim,
toda essa ligação com a literatura, com a arte, eu acho que coloca para nós um pacto ficcional com a vida. O pacto ficcional com a vida é incluir no método a imaginação. O Humboldt fazia isso. Ligar também imaginação e pensamento. Gente, muito obrigado, viu? Agora vocês falam e eu ouço. Isso aí, Egmar. Muito bom. Agradecer, né? Acho que você tocou em questões muito profundas, assim, para a gente que trabalha com geografia, ao mesmo tempo com uma celeridade de raciocínio, né? Que para aqueles que estão aí buscando com um outro tempo, não percebe, né? A gente que vai te acompanhando, né, Fabiano? Fabiano também pode falar um pouco disso, que chega um determinado momento que dessa junção, né, das perspectivas e dessas perspectivas que, na verdade, são reflexivas, estão na estrutura aí, né, gnoseológica, transita na episteme, ao mesmo tempo é um pulo, né, quando está numa determinada dimensão para a prática, né, a praxis, o engajamento, como você chamou, a militância. Então, vem a série de reflexões, né, de que adianta o pensar sem o fazer, né, o fazer e o pensar juntos. E eu acho que essas provocações são essenciais, senão, para não dizer centrais, né, quando se pensa um método, né. E a gente quer inaugurar nada, né, a gente quer seguir o lastro, né, porque essa discussão, como você mesmo já apontou, é antiga e é recente e é atual, né, dá centralidade ao método, né, porque dizer que o companheiro, a companheira, mas o povo aí, você só fala mesmo que tá insistindo naquele samba, né, naquela nota daquele samba lá do Noel Rosa, que é maravilhoso o samba e a nota do Noel Rosa. A gente não vai jogar o samba e a nota do Noel Rosa de lado, jamais fora, nunca pensamos nisso. Mas o samba e a nota do Noel Rosa, junto com Pixinguinha, junto com Cartola, para não ficar só no Rio de Janeiro, né? Coloca aí uma Dona Irã, e por aí vai, né? Por essas reentrâncias desse grande Brasil, é o método, né? O método com elementos extremos e muito interessante, viu, Guimar? Essa velocidade, da maneira que você expôs, e que é o método, né? O método é essa coisa potente, mas insaciável, né? Movimentada, né? Que você coloca, porque a geografia brasileira né, insaciável, né? Ela não suporta tanta injustiça, né? Não dá para fazer vista grossa, não dá para não enxergar o que está acontecendo, na verdade. E ao mesmo tempo, você não faz as coisas só. É preciso esse movimento da sociedade junto, né? Essa provocação junto com a sociedade. Então, estamos nós juntos, né? Fazendo o método. Eu colocava na mensagem, afirmando a importância de estarmos aqui hoje no laboratório, e colocava que o método tem a ver com garantir o arroz com feijão, né? Eu fiquei pensando, será que eu não estou viajando muito, né? Mas, na verdade, a gente vem trabalhando, né? Esperamos continuar fazendo campo, né? Então, é preciso tomar o café, tomar a lapadinha de cana, escutar chegar naquele tempo da beira do rio, ou do vento, de escutar o som do vento batendo, né, nas árvores, no que quer que seja, né, para daí surgir aquela prosa da escuta e da fala, que é o trabalho em comunidade, né, que é mais do que a história oral, rotular a história oral e simplificar. Se você não percebe uma certa angústia, uma tristeza de que aquela figura que você está conversando com ela está sofrendo mais do que você sobre aquilo que você entende por
mudança climática, né? Que ele sente no dia a dia, na terra que está presa dentro das unhas dele, né? Quando esquenta, quando esfria, quando ele conversa, quando troca ideia com outros e outras. Então, são esses vários tempos que convivem juntos, né? Que a gente vinha, de certa forma, Egmar, sentindo que era preciso ir além, né? Não só porque a pandemia provocou a gente, muita gente está fazendo esse mergulho para dentro, né? E a gente está sendo obrigado mesmo, mas de tantas espécies de campo, desses campos, para além de uma vivência de 5 dias ou de horas, né? De instantaneidades que a própria mundialização do capital proporciona, né? Essa perspectiva consumista, utilitarista dos outros e de nós mesmos, de que serve, né? Serve para o arroz e feijão? Dá para garantir a macaxeira, a mandioca, o aipim? Né? Falar de método para quem está na geografia, na sala de aula, né? Aproveitando o nosso dia de hoje, né? A sala de aula virtual ou uma sala de aula que não tem mais a lousa, agora é o quadro branco com pincel, né? Que o giz você ainda tinha aquela relação. Então, são essas questões que nos colocam enquanto ser, né? Para pensar, e você foi nas questões, né? A tua seleção de reflexão, né? E muito obrigado por compartilhar, vai, desde tua vivência aí, não dá para falar, né? É terrível apresentar o outro, eu tenho muita dificuldade, né? Mas a psicanálise, né? A psicoanálise, imagine, né? E é isso, eu não quero aqui também agora não falar em cima da tua fala e nem quero fazer outra fala, eu queria só também trazer mais palavras como gratidão e satisfação, não é? No momento que tanta insatisfação, tristeza, uma certa inquietude, indignação, né? Dá vontade de sair quebrando, né? E por que não quebra? A gente quebra algumas coisas, mas eu digo quebrar o que se vem, né? Com essa realidade imposta, né? Muito bem, é o pensamento e a prática. A gente está facultando a palavra. Estou vendo aqui no chat que não temos uma questão em específico, mas gostaríamos de abrir a fala, né? O William Douglas já colocou como ser revolucionário sem cuidar dos afetos, né, William? Importante reflexão. Egmar pontou e volta de novo para Egmar. Mas se você quiser colocar um pouco mais, William, seria interessante. O que é que você acha? Eu acho que o William que faz essa reflexão para a gente. Olha aí. O que é que você acha, William? Acho que ele deu uma saidinha. Tá por aí, William? Opa, foi para despertar mais sobre essa reflexão? Isso aí. Mas fica à vontade, se quer desenvolver um pouco mais. Deixa eu só falar uma coisinha rapidíssima, eu quero ouvir as outras pessoas. Essa coisa do afeto, né? E aproximar o afeto-método, não conceber o método só como uma máquina de pensar, só no campo lógico. O nosso pensamento, ele age por interesse, ele age por emoção. Ele age com a densidade da subjetividade de uma pessoa. E mais nós da humanidade, a dimensão política do afeto, um grupo afetivamente confiável, um grupo em que as pessoas confiam, as pessoas se cuidam, as pessoas zelam um para o outro, é um grupo que potencializa a sua força, a sua coragem, a sua compreensão de mundo. É isso, William. E isso é preciso, inclusive, mudar um pouco a tradição iluminista e cartesiana, que fragmenta e que separa. E, às vezes, William, os nossos alunos, eles estão mais precisados de afetos
do que as lições. Eu navego com Arroio. O Arroio diz: a escola tem que ser um espaço do viver, um espaço do viver total. O saber é uma dimensão do viver, importantíssimo. Daí essa coisa do afeto. Ô, Sábio, você não quer falar, Sábio? Fala aí. Eu tô bem ruim de voz, mas é que eu escrevi aí, né? O mundo é duro, ele nos transforma duro. Uma tentativa de cada vez mais nos objetificar de tal maneira que a gente lê o mundo esse mundo de maneira dura, né? Então, ter e ser afeto, né? É inevitavelmente parte da transformação, né? No caso dessa transformação revolucionária. Foi basicamente isso que eu tinha entendido dessa síntese que o William fez aí, né? E do que o senhor trouxe para a gente. E eu acho que nisso tem a leitura do método em si, né? Que essa leitura formalista, do método como diria, uma marra, né? Uma marra para a formalidade acadêmica, eu acho que complica, né? E torna, por exemplo, o trabalho acadêmico duro, tal como o mundo transforma os objetos em mercadoria, né? E nisso a academia se torna a própria mercadoria. Então, até uma coisa que o professor Biratã estava falando, né? Em torno do campo, né? É uma coisa que eu acho que eu gosto bastante disso também, dessa vivência no campo enquanto escuta, enquanto transformação do nosso próprio trabalho enquanto professores, pesquisadores, né, essa coisa da escuta, não enquanto a formalidade de transformar aquela escuta em trabalho acadêmico, mas a coisa de transformarmos-nos, né, com a escuta. Seria basicamente isso. Não sei se eu falo depois, eu vou falar uma coisa aqui agora, só que é muito importante que você falou. Nesse sistema, agora, Sábio, conforme as cátedras, a organização do conhecimento, às vezes a pessoa ela é intelectualmente muito bem constituída e emocionalmente muito frágil, muito imatura. Às vezes nós lidamos nos departamentos, né? Eu trabalhei em 3 universidades com pessoas que vão no microfone e conseguem expor, dominar e emocionalmente muito frágeis para a relação, para lidar com sua dor, com as relações, com o problema, com a crítica. Esse é o aspecto. Manda abraço aí, Ricardo. Ok. Ricardo, se apresenta aí, por favor. Certo. Olá, quero aproveitar o espaço para saudar. Há muitos conhecidos aqui, o Fabiano, o Cláudio, o Bira, o Egmar, saudá-los, né? Saudades de vocês. E, bom, Egmar, parabéns pela fala, nos situou aí nessa reflexão sobre o método, no pensar geográfico, né, na geografia. E uma questão, né, que eu fiquei aqui refletindo é como hoje nós podemos situar, né, essa reflexão sobre o método a partir, né, das influências do pensamento decolonial, que arvora na América Latina, né, e tem implicações na geografia brasileira, né, ou no fazer da geografia brasileira. Se você puder falar um pouco disso, né, nesse diálogo com o método, né, eu agradeceria. É isso. Obrigado, Ricardo. Vamos ouvir mais alguém ou não, Bira? Guimar, fiquemos livres. Opa! Quem pede a palavra? É o Anderson. Anderson, fica à vontade, Anderson.
Boa tarde. Também uma satisfação enorme encontrá-los e uma pena que não presencialmente, né, que a gente não se vê e se encontrar. Espero que a gente possa estar aí nessas agendas que a geografia tem, né? Como o professor diz, a geografia é muito limitada, né? Eu queria, assim, gostei muito também da reflexão do professor Egmar, trouxe aí uma livre, né? Uma geografia meio de baque solto, viajando e trabalhando aí com ideias desde a literatura, essa ideia do pacto ficcional com a vida, não seria um pacto ficcional com a geografia, né? Enfim, me fez refletir. Mas eu queria trabalhar aqui duas questões para a gente pensar como a crise do presente reverbera no método científico, né? Porque vários teóricos trabalham grande crise, crise total, crise terminal, crise epistêmica, crise ecológica, crise narrativa. Então, como é que o método, de alguma forma, como esse espaço entre a ciência e a filosofia, como é que ele tá passando por esse terreno de acontecimentos que está parindo um mundo novo, um mundo de uma apropriação muito mais voraz da riqueza e, enfim, muito mais violenta, né? E, assim, outra questão, caminhando um pouco com muitas reflexões que o Egmar tem, limites do método científico. Porque, pensando um pouco... porque essa fala hoje que parece lugar comum de dizer que o conhecimento científico é um conhecimento entre outros, há muito pouco tempo atrás ele era uma fala que não tinha muito lugar de ser. A ciência, com seu desejo de totalidade, com seu desejo de abarcar o que tem de abarcar todo o conhecimento, enfim, como a premissa, por exemplo, de penso logo existo, né? Essa ideia de constituição do ser social moderno, essa condição humana de cidadania moderna, dessa separação entre corpo e pensamento, né? Aí vem aí trazendo a ideia da linguagem, né? Que ninguém pensa fora da língua e ninguém pensa fora do lugar, né? E essa experiência da sensação. Então, essa ciência que tem um lugar e que tem uma trajetória e que tem um edifício, né? E que esse edifício é construído dentro desse campo do racionalismo, né, dualista, ele está desejando fazer uma crítica sobre a realidade. Só que o seu edifício burocrático e a sua constituição filosófica é ainda, né, enfim, repercute aí a cabeça da Sudene, que repercute a cabeça do pensamento, né, de um marxismo mais burocrático. Então, como lidar, como a experiência de uma crítica a partir desse edifício, né? Estou falando aqui pensando o Cefish, por exemplo, né? Então, o pensamento que é inerente ao corpo é pensar um pouco esse lugar aí do limite do método científico, né? Pensando que ele não ciência não é sinônimo de pensamento, uma das formas de pensar, né? E imaginando aí que a ciência hoje está diante de uma crise total, que ela não está, assim, ela não tem apresentado leituras de sínteses precisas, por exemplo. A ciência política, a ciência geográfica, ela não previa essa hecatombe na República, essa hecatombe política, e os movimentos sociais estão fazendo leituras muito precisas. Estão ali na fronteira, estão, há 10 anos atrás ou 15 anos atrás, os movimentos na Amazônia já antecipavam o que nós estamos vivendo aqui, inclusive em leitura e narrativa. Né? Então, do ponto de vista mesmo, pensando aí essa organização dessa ideia, como é que a gente pode pensar a ciência enquanto também seus limites, né? Enquanto narrativa, enquanto leitura de mundo, até onde ir, e essa possibilidade de diálogo com outras formas de perceber a realidade, né? Propriamente a natureza, enfim. Depois eu posso elaborar um pouco melhor essa pergunta sobre a natureza, mas seriam essas duas questões. Contigo, Egmar. Tá. Gente, a minha vontade é de ouvir mais vocês, né? E aprender também. E eu vou falar pouco, né? Às vezes de maneira insuficiente, né? Pela força das perguntas, para a gente rodar mais a palavra.
A pergunta do Fabiano, ela é muito boa, né? Ela é essencial. Como é que a gente pensa a partir de um lugar, né, a totalidade, ou seja, partindo do pressuposto de que o meu quarto de dormir, a televisão que tem lá, a cama, a minha casa é uma mercadoria, o lugar dela na cidade, ela tem um conjunto de nexos que não está fora de uma sociedade, e que a minha renda é o meu quarto, e que o bairro onde eu moro é a materialização espacial da minha renda. E isso tem a ver com o mundo do trabalho e com o capital, né? Essa é uma... como é que se faz? O método, ele apresenta esses princípios, né? O método filosófico apresenta esses princípios. Esse é um, de que, aliás, o Carlos Nelson Coutinho tem uma frase muito interessante, na singularidade é que o universal se faz concreto. Na singularidade é que o universal se faz concreto. Ou seja, é no lugar que o capitalismo se faz concreto. É que ele mostra as suas veias. Não tem um caminho só, não tem um rumo só, mas esse despertamento, para pensar a ligação do lugar, ou das ações com a totalidade, é que é importante. O ruim é essa totalidade ser morta. A totalidade ela ser só repetitiva. Porque senão tem uma resposta fácil para os problemas do lugar. É enxergar a coexistência dos objetos dos lugares, dos movimentos dos lugares, das tensões, das contradições de um lugar. Ver que no específico, o específico se especifica exatamente porque tem uma totalidade que diferencia as coisas que existem. É descobrir a singularidade nesse jogo de totalização. Aí tem várias formas. E a outra pergunta do Fabiano, que eu acabei de ter uns 2 anos, 1 ano e pouco, eu defendi tese titular, e eu estudei o Cerrado, e o meu rumo foi esse. Eu queria pensar o Cerrado a partir do Brasil e pensar o Brasil pela via do Cerrado. O Milton Santos vai dizer, ele vai dizer que a grande categoria é formação socioespacial, a categoria formação socioespacial, ela que vai concretizar o modo de produção, e o modo de produção, por exemplo, o Brasil, específico no Brasil, ele vai se constituindo nas suas diferencialidades nos lugares. E hoje, o Ricardo fez uma pergunta, depois de voltar, sobre decolonialidade. Hoje está surgindo na geografia, aí no ENGA de Recife, nós fizemos na Assembleia Final uma boa conversa sobre isso, uma consciência de América Latina, que, ao ver, é muito, muito boa. Nós estamos tentando uma consciência de latinidade, ou do lugar da América Latina, ou nos reconhecer como da América Latina, ultrapassando o próprio Brasil. Eu penso, Fabiano, que essa geografia, muito comandada pela pós-graduação, ela tem muita dificuldade de ter uma tese sobre o Brasil, de estabelecer uma tese sobre o Brasil. Ela tem mais facilidade para ser atômica, ela tem que dar resposta logo. A cultura de paper, ela sempre vai ter dificuldade para fazer uma leitura do Brasil. Por isso é que o Anderson acabou dizendo, às vezes os movimentos sociais conseguem fazer isso melhor. Basta encontrar com alguém do MST, concordando ou não concordando com a posição, vai ter uma análise de conjuntura, vai ter uma leitura do país. Na universidade, às vezes, bons intelectuais têm dificuldade de fazer essa leitura do país. Depois que o Fabiano puder falar, parece que ele está cooperado, contribuir conosco, seria bom. E a pergunta do Ricardo também, Ricardo, a decolonialidade, a pós-colonialidade, a anticolonialidade está presente. Esse é um grupo
com vias diferentes, com intelectuais diferentes, com campos diferentes, mas que tem a mira é uma mira crítica. Tem uma mira crítica e reivindica pensar a partir da localidade, a partir da América Latina. Tem uma tentativa e tem uma crítica à colonialidade do conhecimento, à colonialidade do poder. A mira, então, é uma mira crítica, às vezes, na minha visão, cria uma xenofobia à Europa, e essa, hoje está melhor, e essa xenofobia, a meu ver, ela é ruim, porque supõe que a Europa é monocrática, e lá surgiu o anarquismo, lá surgiu a saúde do trabalhador, lá surgiu o socialismo, tem embate também na própria Europa, e deve ter. A luta pela emancipação, ela, como o Douglas Santos faz, ela não se dá localizadamente, mas a colonização europeia, ou dos Estados Unidos agora, é um dado. Um outro aspecto é que esse grupo, né, diverso, ele recoloca um conjunto de conceitos e de categorias, e são a violência simbólica, os epistemicídios, um conjunto enorme de conceitos, faz um rebuliço na própria linguagem, vai para a arte também, na própria arte, coloca muita centralidade, o conceito de raça, o conceito de corporeidade. Então, está nesse presente. Há grupos que se juntam ao marxismo, há vias que se repelem, que se atritam a mais. Há ligação com a Riviera, por exemplo, com pensamento anarquista. Eu diria que a mira é uma mira crítica, e traz o tema da América Latina, e tentar trazer uma consciência da América Latina. O Anderson disse coisas muito boas, muito interessantes, como é que a crise do presente reverbera no método. Eu tive na UNB, e falando sobre a crise, e eu comecei citando o Ciro Flammarion, que é um moço do método da história, trabalha com historiografia, e o Ciro Flammarion, quando ele escreve o método da história, ele estava num período que a história trabalhava muito com dois conceitos dicotômicos, auge e declínio. O auge da República, o declínio da República Velha, etc., o auge do Império, o declínio da República... E ele queria se opor a essa dicotomia, e ele vai entender, e chega à seguinte ideia: a história está sempre em crise. A história não sabe existir sem crise. A história, ela amálgama, é um conjunto de forças, um conjunto de tensões. A história está sempre em crise, o capitalismo está sempre em crise. Crise aqui, crise ali, diversas crises. Lógico que algumas crises, por exemplo, a ambiental, ela tem uma circunstancialidade histórica com mais força agora nesse período. Ou a crise da violência urbana, ela tem mais força. Ou a crise, por exemplo, das doenças neuronais, depressão, ansiedade, tem mais força. Mas ela reverbera no método, inclusive, isso que você deu uma pista muito interessante, ela permite fazer uma crítica à própria ciência positivista, à ciência fragmentada, isso que você falou. E no caso da geografia, ela inclina o pensamento geográfico a pensar sobre o sujeito, a pensar a subjetividade, a pensar sobre as próprias tensões do sujeito. Não à toa, tem um período que a geografia cultural, ela cresceu muito. Ela coloca o sujeito na arena, e ela passa a dizer, olha, a tradição geográfica recente olhou pouco para o sujeito. O sujeito era visto apenas no campo da classe, ou no campo da economia. E também essa crise coloca aí, como você disse, o limite do método científico. Ver a crise a própria crise da ciência para resolver
os problemas demandados pelo sujeito, pelos os trabalhadores. Agora, uma coisa que eu queria pontuar aqui, eu não acho que o método ele só se faz na caminhada. Há que se estudar, compreender, estabelecer as premissas, há tomadas de posições, mas na caminhada é que ele se operacionaliza. Isso quer dizer o quê? Por outro lado, a visão a priorística, ela tende a engessar o método. E uma visão que se abre e que não tem as premissas, as categorias, tende a ser levada pelo vento da realidade. Portanto, há sempre uma tensão do pensar. Há uma tensão no ato de pensar. E essa tensão é vista. Eu preciso de referências sem as quais o meu pensamento pode ser extraviado pelo fogo da realidade. Mas eu preciso que essas referências não podem engessarem as sensações e o modo que essa realidade se me coloca. Então, essa é uma tensão. Pensar é tenso. Eu preciso de referência, mas eu não posso me subordinar o meu pensamento, as minhas sensações, as minhas visões a ela. É isso, Bira. Boa. Vamos adiante, vamos adiante. Anderson quer continuar o diálogo? Você falou sobre a questão da natureza, quer colocar um pouco mais para frente? Mais alguém deseja expressar aí agora suas tensões internas? Esse é o momento. Guimar, tem nessas falas, acho que é um ponto que o Ricardo levanta e o Sávio também complementa, junto com o Fabiano, né? Que mexe com a gente, esse nosso sangue latino, né? Que mexe com que vai do reggaeton, vamos pegar pela dança e música, né? Vai do reggaeton, a lambada, o carimbó, sirimbó, forró, né? Salsa, merengue, isso vai aproximando, né? Se a gente vai para um prato, para uma gastronomia. Então, eu queria dizer que hoje, né, sempre teve, desde que a geografia passa a existir, mas, por exemplo, na Colômbia, nos anos 60, a geografia acadêmica de lá, né, é uma das mais recentes, embora as universidades são muito antigas, né? E as outras geografias, Chile, Equador, são poucas universidades, né? Então a comunidade mais restrita e mais recentes comparado com a nossa, né? E também não é tão antiga, vê. Então poderíamos dizer que é uma geografia institucional, se falarmos, né, de uma geografia feita em universidade ou nesses institutos, né? Instituto histórico, tanto os mais formais e sisudos, quanto esses outros mais, que é o que eu quero tocar aqui, que são os coletivos, né? As articulações, as redes, né? São várias, né? São várias, assim. A gente está tendo a oportunidade de vivenciar no Claxon, Fabiano também, com alguns desses coletivos que ali aportam e começam a dialogar a partir de incursões e vivências, né, territorializadas no chão de várias comunidades, né? Indígenas do México, indígenas do Equador, indígenas da Argentina, do sul da Argentina, que a gente, né, sempre caiu naquela fábula da argentinização, né, que não tinha indígena, que o processo de argentinização, né, do Estado Nacional Argentino predominou, e não é verdade, né? E é tão recente que é anos 70, anos 80. Ainda hoje tem problema lá com a Benetton, né, que pega também o lado chileno. Então, o que eu queria dizer é que, às vezes, esse nome, Ricardo, que é importante, né, a gente também precisa afirmar, até para ele ganhando significados, né, significâncias, como disse o Egmar, porque aí os sentidos vêm, né, e por trás dos sentidos as explicações, as intenções, os desejos,
os equilíbrios, os desequilíbrios entre o político e o emocional, né? Então, no descolonizar, o descolonial, né? Tem um pouco disso. Ainda está nessa busca dos equilíbrios e desequilíbrios, né? Das explicações, dos processos e da própria compreensão deles, né? Porque tudo está muito em andamento e tem uma coisa que passa por fora da academia, então passa por um outro tipo de linguagem que vem sendo construída, né? E que nós temos até dificuldade de compreensão e de interlocução, né? Porque, como já foi colocado bem pelo Egmar, a gente desenvolve um tipo de linguagem por dentro da academia e às vezes se fecha nela. A sorte é que essa geografia quebra até a linguagem acadêmica, né? Essa geografia em busca da crítica que a gente vem buscando também fazer, né? Então é nesse sentido que o colonial, ou melhor, que o descolonial se abre, viu, Ricardo? Porque quando a gente se abre para a compreensão dele, porque aí a gente vai incorporando elementos e vamos nos despindo, dialogar com outros colegas, né, mais ortodoxos, enfim, são campos abertos. É isso, gente, é um comentário mais geral, mas passo a palavra. Se alguém mais deseja colocar. Pois não, Judson, fique à vontade. Boa tarde, né, pessoal? Primeiro, parabenizar, certo, a fala, né, do Egmar, e parabenizar também pelo texto, né, que foi socializado com a gente lá no LEPEC, inclusive fazer um pedido, né, que, se for possível, enviar também para a gente as referências, né, tal que você vai apresentando nele, porque toca em questões, em apontamentos que são muito importantes, né? E aí, do texto, né, muito bom, mas duas coisas, assim, me chamaram bastante atenção, né? A primeira é quando você coloca que no método há uma concepção de mundo, né? E por isso o método carrega valores, certo? E aí uma outra parte, né, que é quando você trata entre a universalidade da razão ou a sensibilidade da experiência, né? E aí, pegando uma carona, né, nas perguntas, tanto do Fabiano, né, do Anderson, do Ricardo e da fala do Bira, tentar fazer um link, né, Egmar, que é quais são os desafios, as potencialidades e as limitações, né, da gente reconhecendo que esse pensamento pós-colonial, decolonial, contra-colonial, seja lá com a definição que se use, né, que ele pode, né, servir como chave interpretativa agora na ciência geográfica, né, entendendo que nessa perspectiva, até onde me inteirei, ela em si não compõe um método, né? Ela não tem um método próprio, como a teoria crítica. Então, quais as possibilidades, as limitações, os desafios de trabalhar com a perspectiva decolonial, fazendo uso do método, né, do materialismo histórico dialético? E aí, eu já levanto uma outra, né, que é no mesmo sentido. Dentro dessa perspectiva, né, tal dos lugares, como o Fabiano levantou, dos geraizeiros, né, ou dos camponeses, né, historicamente não reconhecido, isso nem é os decoloniais que tratam, mas você pega lá o José de Souza Martins, né, já dizia que os camponeses ficam fora do pacto político dos partidos de esquerda, né, entendido como resíduo, algo a ser superado, né? Então, qual é o desafio que a gente tem de pensar modo de vida, né, como uma categoria de análise, né, sem cair, né, naquela história de que a gente reconhece outras matrizes de pensamento, né, a gente reconhece novas epistemologias, mas sem cair no essencialismo, né? Acho que era sobre isso. Se é possível amarrar tudo isso. Essas são as questões. Beleza, Júlio.
Eu não vou dar conta de responder você, não, mas eu vou botar umas palavras. Deixa eu ver se alguém, Júlio, coloca mais alguma coisa. Ô, Bira, vou ver se Vamos alguém lá. coloca, porque a gente encerra às 18 horas, né? Pode ser? Isso. É até um pouquinho antes, se você quiser, estamos de boa aqui. Não, 18 horas tá ótimo, 19 horas já tem outro evento. Deixa eu falar com o Júlio, então, ou você quer falar? Você, o Fabiano... Você. Não, É, você. o Júlio, eu terei dificuldade de te dar uma resposta mais trabalhada e congruente, né? Mas a formulação é muito boa, o desafio, os limites e as possibilidades, né? Inclusive, esses termos seus são muito bons para se pensar em método. São termos do método. E o Milton Santos, na maturidade, né? Ele ficou 40 anos, acho que mais, 50 anos, estudando teoria e método. E aí ele andou bastante, né? Sorbonne, deu aula em 8 países, Estados Unidos, vários lugares. México, também, acho que em alguns países da África e tal. E quando ele foi exilado, ele foi para Sorbonne, o orientador dele foi o Tricart. Existia uma tradição naquele período dos geógrafos, né, mais balizados, serem contratados pelos governos franceses para irem para as colônias, né, fazer os estudos, etc. O Tricart envia o Milton Santos, então ele pula de Paris, né, para a África, sob recomendação do Tricart. E aí ele vai, uma pessoa muito estudiosa, né, muito concentrada, ele vai muito com a ideia de modo de produção. E ele chega na África, ele acha que ali não funciona muito. Ele passa a ver que a ideia de modo de produção, por exemplo, ele não dizia isso na época, né? Hoje se pode dizer, era eurocêntrica. E de fato, eu e o Ricardo, a gente vai muito a Moçambique, né? Eu fiz 7 vezes, a gente tinha um projeto, e de fato é muito, muito diferenciado, né? A realidade, um país que fala 23 idiomas, o idioma oficializado é uma imposição colonial, mas o idioma da vida são os das aldeias, né, das etnias, e a machamba é diferente da roça, não é só uma sobrevivência, porque ela é espiritual também. Uma árvore, ela pode ser algo espiritual, e o sistema de cooperação, as mulheres, no caso de Moçambique, que trabalham no campo, as mulheres são mais próximas da terra, os homens que vão para os negócios, para fazer pequenos negócios, é uma mudança muito grande. E o Milton Santos chega da África, opa! Aí, de repente, ele vai ainda para o México e vai ver os Herridos. Mais uma vez, aí vai no Chiapas, ele vê os 3 Méxicos ali, e ele fala, opa, muito bem. E ele vai formulando, ele se mantém o pé no marxismo, ele chama de marxismo autônomo, e é um leitor, né, se torna um leitor, e aí ele chega na maturidade dizendo o seguinte, mais ou menos assim, ó, eu me interesso por uma leitura, lúcida da realidade. Eu não pergunto quais os autores que estiveram comigo nessa batalha de ler lucidamente a realidade. Eu não tenho compromisso em concordar ou discordar de todos os autores que contribuem. Alguns que eu discordo contribuem em a parte. Eu quero ter um pensamento autônomo, eu não quero terceirizar o modo de eu pensar a realidade. Onde há um autor ou um método que contribui para mim ler lucidamente a realidade, eu vou seguir isso e vou compor o meu modo de ver.
eu li isso, eu disse, o método, então, ele não se dá com a filiação. A filiação externa do método, né, não se interessa. Alguém pode estudar as categorias da dialética ou do existencialismo, etc., e a leitura não ser lustra da realidade. Porque o método, ele diz respeito, como eu falei no texto, é a organização lógica do raciocínio, e também da sensibilidade, né? Ele é a universalidade da razão e a sensibilidade da experiência, né? Muito como é que a questão kantiana no debate com os racionalistas e o empirista. E eu penso que isso que o Milton Santos coloca, eu acho que a gente tem que ter um rumo, precisa de ter uma posição, mas há vários autores. O contrário disso é a ortodoxia, é fazer uma filiação num cartório. Eu penso que é isso. Isso quer dizer que nós precisamos de ler sempre, ler os decoloniais, ler os anarquistas, e ler vários. E quem lê o Capital com atenção vai ver que o Marx dialogou com todos, inclusive alguns para fazer antítese, para se opor ao raciocínio. E que o Marx, ao elaborar uma teoria crítica do capitalismo, e considerar que o centro de gravidade era as contradições capital-trabalho, e que, portanto, isso estava se materializado na classe, ele tinha que ver quais os autores, vários autores aparecem, inclusive expedientes positivistas, de descrição, de matemáticos, de física, usa muito o conceito de força de física, etc. Eu acho que é isso que eu penso, há várias possibilidades, muito nisso que o Bira falou, no exercício coletivo, nas organizações coletivas. Por exemplo, quem trabalha com povos indígenas, aprende que os povos indígenas têm uma forma de perceber o mundo que ensina muito, e que tem uma temporalidade que ensina. Tem uma umidade humana nos povos indígenas, um respeito que é uma grande lição para a gente. A gente sempre está negociando e está tensionando, né? Isso é conosco. Querer ter um pensamento altivo, um pensamento autônomo, um modo de ver a realidade, requisita negociação, é esse conceito, né? Requisita ler, dialogar e se abrir um pouco, se abrir para aprender. A ortodoxia, ela é muito perigosa, porque a pessoa se fecha para aprender. E o que você coloca, a história, você dizer da crise, agora nós temos um sujeito muito ligado, a emergência de um sujeito global, ligado pelas redes, e que os seus afetos, a sua subjetividade. Nós temos uma mudança do trabalho, que o terciário cresce, a informalização cresce muito, há uma desregulação. A história sempre está nos desafiando, né? Sempre está desafiando. A ciência não tem paz, né? Ela está, porque a história nos dá paz para a ciência. Eu acho que é isso, Bira. Anderson, você desejaria colocar mais alguma coisa? Mais alguém? Agradecer a disponibilidade do professor, sinto muito contemplado pela reflexão. Sempre são respostas que trazem muito mais questionamentos, e vou sair daqui com muitas inquietações, né, para voltar para a escrita, voltando o outro, né? Gratidão, muito obrigado à reflexão do professor. Mas ele começou a fala trazendo Humboldt, né? Humboldt, esse sujeito entre tempos, né, que traz uma escrita com uma forte influência do romantismo alemão, que não parece esse precursor da ciência moderna, do racionalismo, né? Mas para que a gente possa pensar qual o lugar da natureza na geografia crítica brasileira, né? Então, como pensar a natureza para além de renda, porque a natureza para o capital é renda apropriada,
é concentrada, é espólio, produção de riqueza, e a natureza, muitas vezes, para o pensamento crítico, é a renda que precisa ser repartida. Só que quando a gente está no chão do campo, a gente vê outros significados da natureza, e quando a gente lê os clássicos, a gente vê que eles conseguiram, de algum modo, né, seja romantismo, seja, enfim, atingir um pouco essa e se enxergar no processo de interpretação da natureza, a partir de uma poesia e de uma interpretação mais sensível, né, provocando uma ideia, não é assim uma ideia meio gratuita de integração, ou de meio assim, enfim, mas que é uma ideia que atinge uma sensibilidade de coabitação, né, de perspectivas, enfim. Então, assim, mas nessas considerações finais ele puder tocar um pouco nessa ideia, qual o lugar da natureza na geografia crítica brasileira, já que a geografia crítica brasileira tem essa linguagem, esse sotaque, não, qual foi a expressão que ele usou? Né, que tem esse léxico, vou falar léxico comum, né? É isso. Obrigado, professor Aguimar, e obrigado a todas também. A dicção, né? Perfeito. Mais alguém para a gente encerrar? Se alguém deseja, esse é o momento. Egmar, a gente então passa para você e aí encerramos com a tua fala e as suas considerações. Eu já Maravilha. te agradeço Anderson, em seguida. obrigado, Vira. Anderson, quando você folgar aí um pouco, né? Se você não leu, eu indico para você ler esse livro aqui, A Invenção da Natureza, que é a biografia do Humboldt. O texto é muito bonito, muito valioso para se ler, e ele esse vai com detalhe. O Marcelo Lopes de Souza, o Fabiano tem um diálogo com ele, agora ele, depois de uma trajetória longa, né, e bem realizada, né, uma trajetória acadêmica, ele volta com a geografia ambiental, com a geografia ecológica, e especialmente com a ecologia política. E ele vê que, e eu de fato, quando a gente vai ler os clássicos, o Humboldt, o Max Ohr, o Jean Brun, de fato, a natureza aparece de uma forma que não é só recurso, não é só funcional. Esse foi um problema do pensamento crítico, a gente perdeu um pouco essa sensibilidade. E tem muita gente, Anderson, defendendo uma ideia de a pessoa ter uma relação mais íntima com a terra, de produzir, de cuidar das tecnologias sociais, com a água, de proteger a água, proteger os bosques. A terra ela é curativa, precisa-se de um oxigênio limpo, e esse foi um problema um problema da geografia crítica. Eu não sei se teria jeito de não ser, porque estava um embate com o positivismo, e tinha um momento que o pensamento positivista estava muito localizado na geografia física, que a gente teria que entender. Mas, de qualquer maneira, isso que você coloca hoje é uma necessidade. É impressionante como é que Humboldt é muito nutrido, né, pelo romantismo. Goethe, né, ele teve uma parceria com Goethe, tiveram junto muito tempo. Ele era capaz de olhar vamos supor, o funcionamento da natureza, como é que isso implicava na vida humana, como é que a mudança de estação muda na respiração, muda na voz, no diafragma, muda no modo que os alimentos, que os ácidos do estômago, né, devoram os alimentos, e a observação da mudança da coloração. O Humboldt, ele inventou um aparelho para medir o azul do céu, ele vai medindo o azul do céu. Então, houve uma perda mesmo dessa sensibilidade. Como houve uma perda da aventura geográfica, mas eu penso que agora está se reconstituindo. Eu acho que é isso, Bira. Muito, muito bom estar com vocês. Muito obrigado. Mantemos a irmandade e a parceria.
A minha vontade aqui é de aprender também, né? É de ouvir vocês. As perguntas muito boas. Muito obrigado. Pois é, nós é que agradecemos, tá? Agradeço mesmo você poder estar dedicando aí essa finalzinho de tarde aí do Cerrado com a gente aqui. Recife já está escuro, 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 um breu. Acredito que você ainda está com luz aí. Cássio lá na Chapada do Araripe, junto com o Judson também, né? Não sei se o pessoal aí de Belém está com sol, um pouquinho de sol. Ainda tem o azul do céu por aí. Mas muito bom porque por conta da partilha, né? Coisa da sabedoria, da experiência e da troca, né? Acho que se eu puder discordar te escutando, né? E a gente puder continuar mantendo essa amizade, né, Ricardo? Nesse sentido das trocas e aprendizados, que é assim que Paulo Freire nos provoca, né? Nesse nosso jeito de ser professor, isso é muito bom. Então, feliz, compartilhando a felicidade, né? Todos nós aqui que estamos na solidão obrigatória. Gostei dos negócios acadêmicos que você nos alertou, né? Fiquemos alerta para não nos transformarmos daquilo que fazemos e que produzimos e que pensamos em negócios acadêmicos, né? Diante de toda essa burocracia que o método vai se transformando. Então, são alertas, são recados, são reflexões, são ideias, o texto provocativo, acho que fica aí a possibilidade que a gente meta a mão nele também e puxe para outras direções, né, para acompanhar e conversar com você, a ideia do método, a paixão por ele, o segredo dele, desvendar esses segredos, né. É isso, meu querido. Um grande beijo a todos, né. Grande beijo, grande abraço. E aproveitemos. Até, grande abraço. Tchau. Tchau, gente.